Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de Villanueva. Recentemente me deparo com um vídeo do senhor Leonardo Stoppa, mais conhecido como Refutaram Galileu Galilei. O que mais me chamou a atenção é a completa ignorância histórica a respeito da história de Galileu, nas palavras do senhor Leonardo Stoppa, como também os paralelismos falsos que ele faz do Galileu e da Igreja Católica. Mas da feita que o senhor Leonardo Stoppa disse que a direita já matou Cristo, quando na verdade a direita é uma criação da Revolução Francesa, os conceitos políticos jamais teriam o menor sentido no século I, ou agora ele transforma a Igreja Católica como a Rede Globo, mas não deixa de ser piada pronta porque não me consta que a Rede Globo pregue valores católicos, muito pelo contrário. A Rede Globo está perfeitamente alinhada com toda a agenda da ONU, com toda a agenda de esquerda que o senhor Leonardo Stoppa defende. Em outras palavras, nós percebemos que essas pessoas são mentirosas compulsivas, né? São patológicos, inclusive, nas suas argumentações, porque não condizem com a realidade. E já falando sobre Galileu Galilei, o senhor Stoppa afirmou que Galileu Galilei contradizia a Igreja Católica e não sei o que, não sei o que. Eu penso que ele deveria estudar mais a história da ciência, porque na verdade Galileu não contradizia necessariamente a Igreja Católica, mas sim toda uma comunidade acadêmica que, naquele tempo, exigia provas científicas da teoria heliocêntrica. Uma coisa muito curiosa isso, não? Porque, na verdade, quando Galileu Galilei foi repreendido na sua teoria, ele não foi por questões religiosas, ele foi por questões científicas. Nós sabemos que, naquele momento, no século XVII, os maiores cientistas da época eram jesuítas. Os jesuítas nos deram grandes contribuições na astronomia. E quando Galileu Galilei começou a defender a teoria de Copérnico, a primeira coisa que os jesuítas perguntaram é prova. E as explicações de Galileu Galilei não eram convincentes. E de fato não seriam hoje. Por quê? Porque realmente as explicações de Galileu Galilei referentes à teoria heliocêntrica estavam erradas. E vamos mais além. A Igreja Católica não aceitava a teoria geocêntrica por questões necessariamente religiosas, embora houvesse fundamentação religiosa para isso. Na verdade, a Igreja Católica aceitava por conta da ciência grega, da ciência ptolomaica. Ptolomeu teorizou sobre o que? A Terra como centro. E nós temos que recordar que a teoria em contrário disso era de Aristarco, só que não havia evidências sobre isso. Então, observem que a Igreja Católica mesmo não era contra a teoria heliocêntrica. Era contra a falta de provas científicas. E olha que no decorrer da história da Igreja houve bispos como Nicolau Oresme, isso na Idade Média, que acreditavam inclusive na possibilidade de ser o Sol e não a Terra o centro do sistema solar. Que acreditavam inclusive na teoria de que a Terra girava em torno do Sol. Então vejam que a discussão era eminentemente científica. E Galileu Galilei foi processado pela Inquisição italiana, não tanto pela teoria em si, mas porque ele começou a invadir uma esfera que não era da alçada dele, que era a esfera teológica. E ele começou a atacar justamente aquelas pessoas que o financiavam, que eram os bispos, que eram o próprio Papa. Quando ele escreveu um livro a respeito da teoria geocêntrica e heliocêntrica, ele começou a debochar justamente daquela pessoa que mais o beneficiava. Galileu Galilei era uma pessoa muito mesquinha em um dos aspectos. Galileu Galilei era uma pessoa muito difícil e às vezes até ingrata. E mesmo assim, a condenação que a Inquisição italiana deu a esse homem, nós poderíamos dizer que na verdade foi apenas uma carteirada. Por quê? A condenação de Galilei foi orar, rezar e viver às custas de um cardeal italiano num palácio luxuoso e ele trabalhando nos seus experimentos científicos. Então se inventou uma lenda em torno de Galileu. E vejam que quando a teoria heliocêntrica
foi comprovada cientificamente com os estudos de Johannes Kepler e muitos outros. 100 anos depois da morte de Galileu, mais ou menos, ou quase 100 anos, as obras de Galileu foram autorizadas e foram publicadas. E qual era a preocupação da igreja com essa questão? Era a preocupação com a verdade. Hoje nós não temos os malucos que estão pregando a terra plana por aí e que acabam afetando o sentido da verdade. E nós temos que lembrar ao senhor Leonardo Stolpa que Nicolau Copérnico, quando publicou sua obra sobre a revolução dos astros, enfim, agora eu não me lembro o nome muito bem específico, em 1543, quem de fato foi um dos patrocinadores foi o Vaticano, foi o Papa. E se não me falha a memória, a dedicação foi direcionada ao Papa. Então veja que a igreja não era aquela instituição refratária à ciência como é retratada uma certa propaganda. Porque grande parte dessa mitologia em torno de Galileu é inventada a partir do século XVIII, XIX, né? Com a ideia de que a igreja é refratária à ciência e etc. E nós sabemos que, na verdade, a igreja não é refratária à ciência, mas sim à ideologia da ciência, que é o positivismo, que é o cientificismo, que é a idolatria da ciência. E vejam, por exemplo, quando pessoas querem justificar a ideologia de gênero sacralizando a ciência como se a ciência fosse o cume da perfeição. Como antes sacralizaram a eugenia, como antes sacralizaram o aquecimento global e muitas outras fraudes em nome da ciência. E aí de você questionar essa ciência, porque você é um obscurantista, porque você é um fanático católico, porque você é um inquisidor geral. E, inclusive, existe uma carta de um homem que foi santo e foi inquisidor, chamado São Roberto Bellarmino, em que ele dizia que se a teoria de Galileu e a teoria copernicana fossem verídicas, então a igreja deveria revisar a forma com que se deveria entender os textos bíblicos no que diz respeito à questão da Terra. Isso é uma carta, se não me falha a memória, da data de 1612 a 1615, mais ou menos. Um cardeal inquisidor que acompanhava esses debates, que lia, que estudava. Os inquisidores, ao contrário da lenda, de que eram fanáticos, de que eram intolerantes, eram pessoas extremamente instruídas. Pessoas que liam bastante, pessoas que tinham um conhecimento de direito canônico, conhecimento de teologia muito profundos. E também um conhecimento de ciência. Havia, inclusive, inquisidores que eram humanistas. Como, por exemplo, o inquisidor Jiménez, que era da época um tanto posterior aos reis católicos. E era um homem muito instruído, lia Erasmo de Roterdã, enfim. Então, assim, quando Leonardo Stolpa compara a Igreja Católica à Rede Globo, e que Galileu Galilei é o cientista, e obviamente, claro, o Leonardo Stolpa é o cientista da história, ou seja, ele se coloca como progressista ou coisa parecida, nós percebemos aqui uma tal falsificação histórica, tanto quanto uma falsificação da realidade, porque não existe nenhum paralelismo entre a Igreja e a Rede Globo, como também não existe nenhum paralelismo entre Galileu Galilei e o Sr. Leonardo Stolpa. Raramente vi coisa mais anticientífica do que os comentários desse homem. Anticientífica tanto no aspecto estritamente do estudo da ciência natural, como também da própria história. É falsificação sobre falsificação, ou seja, o sujeito é uma fraude. Então é assustador como as pessoas não somente manipulam a história, como também tentam abarcar certas lendas que não têm base científica e nem base histórica. A Rede Globo prega ideologia de gênero. É só você ligar no programa da Fátima Bernardes, você vê lá uma santa missa da Fátima Bernardes, você vê lá, olha, guarde a castidade, meu irmão. Não caia na cultura do aborto, não caia na cultura da morte, na cultura do divorcismo e não sei o quê. Você não vê isso, você vê uma apologia descarada dos programas da esquerda pós-moderna, entre os quais o Sr. Leonardo Stolpa apoia. Esquerdista acusar a Rede Globo de reacionária, de católica, de fascista, etc., é como se fosse a puta acusando a sua cafetina de ser santa. É a mesma coisa.
Esse pessoal parte do pressuposto de que eles são um antipoder, o que é a coisa mais absurda do universo. Quem é que paga para essas ONGs esquerdistas sobreviverem, se não os grandes capitalistas, os grandes empresários, os grandes especuladores, os grandes banqueiros? O capitalismo, se é que podemos dizer assim, parece que precisa desse socialismo, né? Precisa desses ativistas, desses parasitas, justamente para subverter a sociedade tradicional. E é o que nós vemos. Ora, alguém vai dizer que o movimento pro-aborto não é financiado pelos Soros, financiado pela Fundação Ford, etc? Ninguém vai dizer que a ideologia de gênero é financiada por esses caras? Agora nós vemos recentemente a barbeirada do Moro, a baboseira, a atitude tosca do senhor Sérgio Moro, colocando uma cidadãzinha descolada lacradora dentro do Ministério da Justiça, que é desarmamentista, que é pró-aborto, que é ideologia de gênero e que era contra, inclusive, o governo Bolsonaro. E quem é que estava ao lado dela? Era a Cotinha, empregada doméstica negra da favela? Não! Estava lá o Jorge Soros, um dos maiores especuladores do mundo. Por que um especulador está ao lado de uma ativistazinha a favor dos pobres? Por que você acha que o Jorge Soros se preocupa com o pobre? Quem se preocupa com o pobre, de fato, pegaria essa grana, tá? E criaria, sei lá, um colégio no meio da favela, um colégio bom, de ponta, fazia isso, no mínimo. Ou criaria um hospital para pessoas carentes. O senhor Jorge Soros nunca fez isso. O senhor Jorge Soros financia a revolução. Revolução socialista, revolução cultural de esquerda. E por quê? Porque os banqueiros querem ser fuzilados pelos esquerdistas? Obviamente que não. É porque esses esquerdistas vão trabalhar para esse povo. Eles vão se solidarizar. Eu tenho o poder político e cultural e você tem o poder financeiro. Assim é a lógica. Então, meus amigos, é isso e um grande abraço.